Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de alguns detalhes, né, sobre esses personagens aí da lista do Apocalipse, beleza? Esse não vai ser um vídeo isolado, eu vou fazer continuações desse vídeo aqui, não vou abordar todos os personagens aqui de uma vez só, numa tacada só, né? Mas eu quero falar aqui principalmente sobre algumas coisas que nós já temos, né? Sobre alguns personagens que apareceram e também algumas apostas aí que podem ser úteis, né? Algumas coisas, algumas curiosidades sobre esses personagens, essas figuras mitológicas, né? Que podem ser utilizadas aí durante o torneio. Afinal de contas, como eu sempre comento aqui no canal, né? A adaptação não é literal aqui, é parcial. Então eles vão pegar só pontos importantes ali e o resto eles dão uma boa viajada aí, uma boa inventada, né? Então a gente pode pegar algumas coisas aqui que a gente acha que vai aparecer e que até já apareceram aí no primeiro capítulo do Apocalipse, né? Vamos lá então. Lembrando que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por R$1,99, seja através do Valeu ou do Pix que está na descrição, assim como as nossas afiliações como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link que você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de R$1,99 você acaba entrando aí para o mural, recebendo um salve, então salve para o Koala, Shinobu X-Play, Felipe Oliveira, Well Silva e Dudu Viana. Um salve pra vocês, se você quiser entrar pro mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de R$1,99, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar aqui então falando do Kuchulen, né, cara, que esse nome aí tá difícil, mas eu tô me acostumando, aos pouquinhos tá dando pra falar, mas eu tenho que falar o nome inteiro, porque senão o YouTube ele não se acostuma não, eu que tô me acostumando, o YouTube que lute, né? Enfim. O Kuchulen, ele tem algumas coisas bem interessantes, tá? Que a gente já viu aí algumas referências sobre a visão original aí do personagem, né? Que são bem interessantes, tá? Primeiramente, ele tem bastante conexão ali com cães, né? Por alguma razão muito bizarra, tá? Tem duas coisas com ele que remetem cães aqui que eu acho legal aí ficar de olho, né? Que é o seguinte... primeiramente que ele é conhecido, né? Como o cão de caça de Kulen, né? Porque ele ganhou esse título aí porque ele se defende de um cão de caça, né, que pertencia ali, né, ao cão de guarda, né, de Kulen. E aí, quando ele mata essa criatura, ele se oferece para ficar no lugar, como uma espécie de desculpa, vamos dizer assim, né. E é interessante isso porque o personagem, ele é tipo uma espécie de herói trágico, tipo o Hércules, sabe? Na verdade ele tem bastante similaridade com o Hércules e outros personagens também aí, que tem essa mesma vibe, né? De herói trágico e tal. E ele é um herói, assim, do povo celta ali, né? Daquela região ali onde ele ficava. E ele defendia muito, principalmente, né? O orgulho do seu povo, né? Ele era tipo... ele era um cara muito... Ele tentava ser muito correto, vamos dizer assim, né? Um cara muito íntegro ali em relação ao seu povo e defendia eles de batalhas, etc e tal, né? E aí o que acontece? Vocês lembram lá que tinha um negócio lá do cachorrinho que ele tava falando, né? Ele tinha um nome esquisito lá que é Geis, ou Geis, alguma coisa assim, né? O que acontece? Esse nome do cachorro aí é um nome bem específico, tá? Lá na cultura celta antiga lá, que remete a uma espécie de estado de maldição que alguns personagens mitológicos tinham, né? O que acontece? Isso aí é como se fosse uma espécie de característica, uma espécie de regra característica do personagem. Tipo assim, pra quem já jogou RPG, né? Tem algumas condições que você pode colocar de desvantagem no seu personagem que ele segue uma regra. E sempre que ele sempre que ele tiver que quebrar essa regra para fazer alguma coisa, né, para seguir em frente, ele sofre uma penalidade, por assim dizer, né? E é mais ou menos a história aí desse nome desse cachorro, tá? No caso, o Kuchulen, ele tinha algumas, né? Ele tinha várias características lá que ele não podia... várias coisas que ele não podia fazer, né? Ele não podia, por exemplo, negar se sentar a um banquete se ele fosse convidado. Ele não podia comer carne de cachorro, pois é. E teve um momento que aconteceu as duas coisas, né, cara? Ele acabou sendo chamado para um banquete, né, que ele não podia recusar, infelizmente. E no banquete tinha carne de cachorro. Ele foi enganado, na verdade. O pessoal pensa que fez de propósito, pelo que eu entendi lá na história. E aí ele acaba ficando ele não podia sair, mas ele não podia comer. E aí, né? Como é que faz a parada? Ele ia ter que quebrar uma das regras. E aí ele acaba quebrando a regra e comendo a carne de cachorro, né? E aí, um tempo depois disso, ele acaba ali sendo falecido, né? Ele acaba morrendo em combate, né? Então tem essa parada na história dele.
E provavelmente o cachorro ter esse nome deve remeter ali a questão da regrinha. Tipo, ele é um cara muito regrado, né? Apesar dele parecer meio selvagem, né? Ele, na verdade, é um personagem ali bastante regrado a princípio. Mas quando desafiado, ele deve entrar naquele frenesi lá que a gente ficou sabendo aí, que ele tem lá no capítulo 1 do Apocalipse, né? Que inclusive eu tô curioso pra ver como que isso vai ser abordado. Porque nos contos em que ele entra em frenesi, normalmente são em combates que ele não tá sozinho. Tem várias pessoas ali, né, em volta dele. E aí acontece que ele ataca tanto aliados quanto inimigos também, né? Só que aqui é X1, então a proposta não pode ser exatamente dessa forma, né? Tem que ser algo um pouco diferente aí, já que vai ser no X1 ele deve ter alguma condição extra, ganhar um buff maluco, além de ficar insano, né, e tal. Deve ter outras coisas aí que ele deve ganhar, tá? Esse personagem com certeza deve surpreender. E aquela aparência, né, aquele aparente tronco lá que ele carrega, né? Tem pegadinha assim, tá? Aquele negócio ali pode ser que vire outra coisa, tá? Confirme, eu acho que aquela coisa deve virar alguma outra coisa ali durante o combate, tá? Falando aqui sobre quem ele vai enfrentar, né? Que é o Horaket ali, né? Esse Horaket aí do nome, né? Me chamou bastante a atenção porque realmente o Ra nem sempre teve esse nome. Isso aí não é desde a origem do deus mitológico Ra, né? Ele era só Ra a princípio, né? Na verdade o nome dele não se fala Ra, né? Se fala, acho que é Ré, um negócio assim, né? É difícil, falar em egípcio é diferente. A fonética é bem diferente. Mas o interessante é que ao longo da história, né? Conforme a mitologia egípcia foi evoluindo, né? Foram aparecendo novas crenças, etc e tal ali, né? Eles foram misturando algumas coisas ali da mitologia deles, né? E eles misturaram o Ra com o Horus, né? E daí sai também aí esse Horaket, né? Que na verdade é um título, na verdade, né? Na verdade é um título que fala que é Ra, que é o Horus de dois horizontes. Ou seja, o Horus, que é o deus, a divindade do céu, né? O Ra, ele abrange todo o céu, sacou? Pra onde você olhar. O que faz sentido porque ele é o sol, né, cara? Então acho que faz bastante sentido até esse título aí. O interessante aqui pra mim, né? É o seguinte, ele tem relação realmente aí com a questão da vivência da humanidade, algumas versões dele e tal, né? Mas aqui, Shumatsu no Valkyrie, dá pra ver que eles fizeram uma versão mais dark dele, né? Tipo, tudo que eles falaram lá dele lá em Shumatsu no Valkyrie, de fato, de alguma forma referencia a mitologia original. Só que de uma maneira sombria, tá ligado? Tipo, ele era pra ser um deus que é voltado pras coisas boas, né? Só que no caso, o Shumatsu no Valkyrie é todo estourado, ele é todo, né, tudo raivoso, tudo violento, né? Achei bem interessante isso, mas tá tudo lá ainda, tá tudo lá. Inclusive, uma parada interessante é sobre a aparência dele, né? Porque ele normalmente teria, como a maioria dos personagens aí de mitologia egípcia, né? Ele geralmente é um furro, né? De alguma forma ali ele acaba virando um furro. Mas existe uma versão humanizada dele sem ele ter aquela aparência lá de cabeça de bicho, né? Que no caso é descrito como ele sendo uma espécie de rei um pouco mais envelhecido. E lá em Shumatsu no Valkyrie ele tem uma aparência de rosto, né? Meio um pouco mais velha, né? Parece um cara mais maduro. Ele tem uma carne descrita como uma carne dourada, né? Ou seja, uma pele brilhante, né? O que faz muito sentido com o que a gente viu também. Só fiquei curioso com a questão aqui do cabelo, né? O cabelo que é uma cor azulada, né? Que eu não sei se... Tem aquela capa, né? Com a versão... Com a imagem colorida dele, né? Mas eu acho que o cabelo dele lá era todo preto. Eu acho que ele não era um azul muito escuro, não. Eu acho que ele era literalmente preto. Acho que isso aqui eles não colocaram nele, não. Mas achei bem interessante. A descrição dele é praticamente um personagem de anime, né, cara? Cabelo colorido. Do nada os caras metem essa, né? Doideira. Enfim. Mas pra você ver aí, né, cara? O personagem tava praticamente pronto em alguns aspectos. Só que eles só pegaram ali como é que fala? A ideia ali de transformar ele num deus do mal, vamos dizer assim, né? Meio revoltado. Que inclusive a gente já sabe já na história que ele não era assim desde sempre, né? Ele ficou em algum momento. Qual que é esse gatilho? Eu tô curioso pra saber qual que vai ser, né? Mas achei bem interessante. No caso aqui nós também temos o Kong, né, cara? O Sun Kong aí que surpreendeu o pessoal porque o nome que aparece primeiro não era Sun Kong, né? Mas sim o título dele, né? E no caso lá é o Grande Sábio igual ao Céu, né? Ou, dependendo da versão e da tradução, igual ao Paraíso também. Que é o seguinte...
Esse realmente é um dos vários títulos que o Sun Wukong tem. Ele tem um zilhão de títulos, parece até o Apollo, né? O cara tem 1 bilhão de títulos aí, o Hermes também tem. Só que no caso dele aqui, eu queria chamar atenção para um livro que eu acho que os criadores aí de Shumatsu no Valkyrie se basearam, tá? É um livro que ele não é muito velho não, ele é de 1740, não é tão velho, a mitologia do Sun Wukong é infinitamente mais antiga do que isso. Mas o interessante é que no caso esse livro, né, acho que é um livro, não é um livro, é um conto na verdade, é um conto. Que ele no caso, ele fala ali sobre a questão de fé, ele trabalha o Sun Wukong como uma figura tanto mitológica quanto divina de fato, adorada, né? Porque o que acontece, o Sun Wukong, originalmente, né, ele não nasceu junto com a mitologia chinesa mais antiga, né? Ele nasceu em algum momento depois, sacou? Então, tipo assim, as pessoas não adoravam o Sun Wukong desde sempre. Isso aí foi ganhando depois lá da jornada para o oeste e tal, né? O pessoal gostou tanto da história lá do Sun Wukong que eles acabaram tendo realmente templos e fazendo eventos em volta do personagem. Ele realmente virou uma figura. Ele virou uma figura mitológica, vamos dizer assim, de maneira comercial, vamos dizer assim, né? Tipo, o pessoal comprou a ideia dele, literalmente, né? Bem interessante. E aí o que acaba acontecendo? Essa história aqui, né? Que é chamado no caso é chamado literalmente, né? De Qitian da Sheng, né? Nós temos aqui a história de 2 irmãos que um acreditava no Sun Wukong como entidade, como deus, né? E o outro só via ele como uma figura mitológica, né? E ele sabia da história lá, né? Eles sabiam da história lá da antiga do Rei Macaco e tal, né? E um não aceitava que o outro, o irmão que não acreditava no Sun Wukong, ele não acreditava, não aceitava que o irmão acreditasse nele também, né? Interessante. E aí acaba rolando lá que o Sun Wukong acaba se apresentando pra ele, né? Ele acaba aparecendo ali, falando com esse cara, né? E aí acontece que o irmão dele parece que morre, e aí ele fala lá com o Sun Wukong, ele briga com o Sun Wukong lá na cabeça dele, né, num sonho. E aí eles combinam lá que o Sun Wukong fala com ele lá que o irmão dele ia voltar, e o irmão dele de fato volta, bizarramente, né? E aí, tipo, é bem interessante, porque essa história ele fala, na verdade, sobre como você não precisa de uma figura divina de fato pra exercitar a sua fé, saca? Porque, tipo assim, as pessoas têm noção de que o Sun Wukong não é uma divindade base, de origem, né? Mas as pessoas começaram a gostar tanto da ideia do personagem ser uma figura mitológica que eles adoraram ela como uma figura mitológica e, de fato, criaram um culto em volta dele. É um negócio muito louco. Então, assim, você não precisa ter uma entidade, de fato, por trás da sua fé, né? Basta você ter fé e aplicá-la de maneira sábia, né? Seria mais ou menos essa ideia do conto. Achei bem interessante, achei bem legal, na moral mesmo. Mas claro que eu tô resumindo pra cacete aqui, tem mais coisa aí na história que eu não falei, né? O ponto é que é bem interessante que realmente existe realmente uma questão aí do Kong como figura divina mesmo, né? Como um deus de fato. E aqui no Apocalipse, especificamente, né, ele também é uma figura rebelde, né, uma aparência, pelo menos a gente não sabe qual é o contexto, né, mas ele tem uma aparência muito rebelde, que no caso ele remete aqui a uma coisa de máfia mesmo, né, uns punkzão lá seguindo ele e tal, né, diferente do Buda, que é uma figura também rebelde, mas que qualquer pessoa segue ele, né, qualquer pessoa de qualquer característica, vamos dizer assim, né, ou pelo menos de características mais humildes, né. No caso aqui do Kong, são pessoas ali que são vistas a primeiro momento fisicamente como se fossem punks. Parece os personagens lá de, sei lá, de Final Fight, essas paradas assim que você mete a porrada lá enquanto vai avançando, né? Que doido, de beating up, isso aí. Então, assim, é bem louco, né? Então eu quero saber, eles mantiveram a questão do Sun Wukong como uma figura rebelde, que é a versão mitológica dele, que desafia Buda e etc e tal, né? Mas em algum momento aqui ele tem essa vibe também de ser o divino. Quero saber aonde que entra o elo entre os dois aqui no Apocalipse. Essa é a parte que ainda não foi devidamente apresentada, tá? E para fechar esse vídeo aqui, eu queria comentar sobre o Prometeu, né? O Prometeu que é quem vai enfrentar, inclusive, o Sun Wukong, né? O que acontece? O Prometeu ele é bem interessante porque ele é visto e revisto de maneiras diferentes, tá? A história original da figura, né, do Prometeu, é contada por Hesíodo, tá? Só que tem uma outra versão que também é muito famosa, que é contada pelo Ésquilo. Pra quem não conhece, né, de quem eu tô falando aqui, o Ésquilo, ele é um
contador de história, basicamente, né, lá da Grécia. Ele é conhecido como o pai da tragédia grega, porque as histórias dele são muito trágicas e coisas do tipo, né? Ele sabe fazer boas histórias que terminam em tragédia, né? É muito legal. Inclusive aquela animação do Sangue de Zeus tem muita coisa do Ésquilo. Aquela pedra lá da segunda temporada, ela carrega o nome, se eu não me engano, acho que é da cidade onde ele mora, um negócio assim. É bem legal. E o que acontece? No caso aqui, né? Essas duas versões da história dele, é interessante citar aqui porque eu não sei se aqui no Apocalipse eles irão mesclar as histórias ou se eles irão pegar só uma, tá? Mas eu acho importante citar as duas aqui porque realmente é algo que quando eu começar a contar aqui, vocês vão perceber que tem algumas coisas que realmente é interessante ter tanto de um lado quanto do outro. No caso aqui do Hesíodo, né? É aquela história, né, do Prometeu, que ele acaba pegando, né, a chama lá do Olimpo e tal. E o Zeus acaba, né, ficando chateado lá com ele e acaba aprisionando ele lá, né? Prende ele numa pedra, coloca lá um pássaro pra ficar comendo lá o fígado dele, se eu não me engano, e o corpo dele dá uma regenerada lá no dia seguinte, o bicho vai lá e repete o processo, né? E no caso aqui e tem mais uma continuação ali, que tem a história da Pandora, né? Que a Pandora encontra ali o irmão do Prometeu, e aí ela acaba abrindo ali o baú, né? Que o irmão dele fazia, meio que o irmão dele fez o homem, por assim dizer, né? E aí ele fez ali os animais e tal. E tinha coisas tudo que não era pra ser usado, né? Ficou lá no baú. A Pandora foi lá e abriu, né? E causou caos aí, né? Enfim. Já na versão aqui do Ésquilo, o foco dele não é nessas questões aí só dele ser um cara ali que desafia os deuses, né? E que tem essa parte da Pandora também, né? Ele, na verdade, ele cita um pouco por alto essa questão aí da Pandora. Mas não é mencionado diretamente a Pandora, né? No caso do Ésquilo, ele trata muito mais aqui o Prometeu como uma figura que é um cara que tenta ajudar a humanidade, saca? De outras maneiras além da chama, né? Porque no caso da versão original do Hesíodo, a ideia é que ele rouba a chama com uma espécie até de, como é que fala? Com uma espécie de desafio mesmo, sabe? De tirar sarro, de rir na cara dos Zeus, tá ligado? Ele fica pregando peças ali nos Zeus, ele realmente é um cara que ele é bem lazarento, vamos dizer assim, né? Ele desafia realmente os deuses, né? Já no caso do Ésquilo, não, é um pouco diferente. A ideia dele é que ele não só roubou a chama dos Zeus, né, durante a história, mas também ele ensina a humanidade a ser civilizada, ele ensina várias coisas para a humanidade, né? Então, assim, não é só que a chama dos deuses foi roubada, né? Mas também que ele ensina a humanidade a ser o que a humanidade é hoje. Seria mais ou menos isso. A gente é o que a gente é hoje, a gente deve a ele. Seria mais ou menos isso, né? Como civilização. E aí eu acho interessante, porque no caso ele... em um lado, né, ele é um cara que trola os Zeus e acaba aí, no meio dessas trollagens, ele acaba ali meio que fazendo a boa, né, e pegando ali a chama lá do Zeus, né, roubando a chama do Olimpo. E nós temos aqui também um cara que ele literalmente tenta ajudar a humanidade, né, e ele acaba sendo castigado por isso. Achei interessante os dois, tá? Achei interessante também que eles podem até colocar ele como um cara que realmente desafia os Zeus, mas que no fundo ele gosta da humanidade, né, de alguma forma, pode ser. Acharia bem surpreendente se eles fizessem uma questão como o do Ra, né, de na verdade ser um cara que ele não gosta da humanidade, sei lá, né, vai que os caras metem essa aí, né. Mas achei interessante também que tem uma continuação na história do personagem, que ele acaba encontrando com o Hércules, ou na verdade o Hércules encontra ele, né, que o Hércules liberta ele da prisão imposta lá pelos Zeus, né, ele derrota o pássaro lá, se eu não me engano, e acaba soltando lá o Prometeu, né. Se eu não me engano, tem uma versão aqui que eu acho que o Chiron fica no lugar dele, é um negócio assim, tinha uma parada assim, mas tem uma versão que fica e outra que não, que ele só vai embora lá com Hércules. Então, assim, é interessante, porque pode ser que a gente tenha aqui algum paralelo com o Hércules ainda, né? Pode ser que o Hércules seja reaproveitado aqui em Shuumatsu no Valkyrie no Apocalipse, no spin-off, no caso, né? Acharia bem interessante aqui. Bom, algo que é bom ficar de olho, tá? Não sei quais partes exatamente ele seria adaptado aqui dele, né? Se ele usaria a versão lá do Hesíodo, que é o original, ou a do Ésquilo, né? Ou se ele vai dar uma mesclada, como eu já falei aí, pode ser que role essa última parte aí, né? Mas achei interessante, né? Enfim, depois a gente comenta mais aí sobre outros deuses aí que vão estar no Apocalipse, beleza? Por enquanto é isso. Comentem aí, os comentários são de vocês.
Inclusive, isso aqui é um resumo, tá? Bem leigo, né? De algumas coisas aqui. Se você quiser complementar, né? Outras coisas que você viu aí nos personagens ou na história deles que você gostaria de adicionar, né? Comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!